Quero convidar os irmãos a abrir o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler o versículo 39. Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 39. Vai dar para projetar? Mas se os irmãos tiverem achado... já. Boas. Então vamos fazer a leitura juntos, por favor. Examinai. Amém? Então, examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna e são elas que dão testemunho de mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graça pelo Teu amor e pelo Teu cuidado e queremos engrandecer o Teu nome hoje, nessa hora, porque a expressão do Teu amor, ela é vista e é vivida nesse momento, porque o Senhor nos deu força e vigor e aqui estamos, apesar das dificuldades, dos dilemas, apesar de tudo que pode nos atrapalhar, o Senhor nos deu esse privilégio de nos aconchegarmos, de nos unirmos aos nossos irmãos e, acima de tudo, de abrirmos a Sua palavra para podermos ouvir o que o Senhor tem e, acima de tudo, porque queremos ser Teus discípulos, obedientes a Ti. E a nossa oração é que o Senhor realmente fale para nós e produza os frutos que a Tua palavra de antemão o Senhor mesmo tem providenciado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. O pastor Jorge me disse que estamos a falar aqui na comunidade de Losambo sobre os 5 solas, não é? Da reforma. Os 5 solas, essa palavra sola, como imagino que o pastor já tenha falado, é uma palavra latina que identifica principalmente os 5 fundamentos da reforma protestante. E o pastor Jorge já falou de 2, não é? Os irmãos ainda lembram? Qual é a primeira que o pastor Jorge falou? Somente a Ele glória. Somente a Cristo. E hoje nós vamos falar somente a Escritura. Amém? Amém? E antes disso, eu gostaria que os irmãos pudessem se contextualizar. Esse texto, João, faz uma abordagem da vida de Jesus Cristo. E quando ele utiliza esse texto dizendo que é melhor que vocês abram a Escritura para que vocês possam perceber do que ela fala. E afinal ela fala de mim, porque a salvação também é orientada através dessa palavra. Primeiro precisamos entender que Jesus ele cura um paralítico de Betesda. Se os irmãos olharem para o versículo 1 do capítulo 5, começa logo dizendo que passado certo tempo houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Mas quando ele ia para Jerusalém, fez questão de se aproximar de Betesda, então daquele tanque famoso que curava pessoas, né? E eu, enquanto estava lendo esse capítulo, me fez lembrar que, afinal, os banhos não são de hoje só, né? Os banhos começaram a curar há muito tempo, né? Então, um desses paralíticos não conseguia entrar naquele tanque para poder ser curado. Jesus encontrou o paralítico e disse para ele: você quer ser curado? E então ele responde para Jesus dizendo: olha, eu quero tanto, mas o problema é que eu não tenho nenhum familiar comigo, para que, enquanto um anjo descer no tanque, eu então for levado para poder ser curado. Porque tinha uma característica aquele tanque: um anjo descia no tanque, né, e ele agitava as águas. O primeiro a cair naquele tanque era o que devia ser curado. Então, se o anjo viesse uma vez por ano, também só teríamos então uma pessoa a ser curada, né? E ele não conseguia, porque ele não andava. A Bíblia diz que ele tinha quase 40 anos padecendo por aquela necessidade. Então Jesus lhe diz: levanta-te e anda. E foi num dia de sábado. Não lhe disse somente anda, disse: pega também a tua cama e vai para casa. E cria um problema: é sábado, você nem cama devias levar. Porque os judeus, dizem que até hoje, os judeus mais fiéis, se viver num prédio, nem o elevador ele toca lá no botão para poder subir o andar dele, né? Dizem que eles são assim até hoje, os mais fiéis mesmo, né? Então você não pode levar o teu leito para casa, e dá um problemazinho. Mas a história continua e Jesus aparece justamente para o paralítico no templo, porque o templo foi dar graças a Deus. A Bíblia mostra também no Antigo Testamento, quando uma pessoa era curada,
Então, a palavra ação de graça, essa palavra ação de graça, significa que é uma ação que você tem que fazê-la em gratidão ao que aconteceu na tua vida. Normalmente era uma oferta, e normalmente era alguma coisa que você tinha que levar ao templo. E esse paralítico foi ao templo, e então foi dar graças a Deus. E Jesus também foi ao templo dizendo assim para ele: olha, viva como um homem santo, porque é isso que Deus quer, e seja feliz. Foi o que Jesus disse para o paralítico. E ele descobre que afinal quem tinha curado ele era Jesus. E quando ele fala para os sacerdotes se enfurecem. Primeiro, porque Jesus curou no sábado. Segundo, porque Jesus, enquanto pregava, ele dizia que era filho de Deus. Para o judeu, dizer filho de Deus é o mesmo que dizer que eu sou Deus. Não existe muito essa discussão aí de filho entre o judeu. Quando a questão é filho de Deus, está sempre ligado à pessoa de Deus. E então eles se enfureceram mais quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus. Para o judeu, isso existe uma compreensão clara de que o próprio Jesus, ao dizer que eu sou filho de Deus, está se igualando a Deus. E eles ficaram nervosos com Jesus. E é quando Jesus então começa dizendo para eles: eu até entendo que vocês são religiosos, eu até entendo que vocês querem mostrar o caminho às pessoas, mas tem um problema. O Moisés que vocês dizem seguir, vocês não o seguem, porque se vocês seguissem Moisés, vocês creriam em mim, porque foi de mim que Moisés escreveu. Os irmãos vão encontrar isso tudo aqui no capítulo 5. E justamente quando chega no versículo 24, Jesus diz para eles que em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Quem crê em mim e crê naquele que me enviou, aquele que ouve as minhas palavras, essa pessoa já não é condenada, ela passou da vida, ou melhor, da morte para a vida. E quando nós avançarmos então no versículo 39, esse que nós lemos, Jesus faz questão de dizer para o povo e para os saduceus e fariseus, e principalmente para os sacerdotes que eram a líder religiosa, os líderes religiosos naquela época, dizendo que vós examinais as escrituras, porque vocês julgam nela ter a vida eterna, só que vocês não conhecem essas escrituras, porque essas escrituras falam de mim. É o texto que nós acabamos de ler. Então é só para os irmãos perceberem que todo mundo tem a Bíblia, mas todo mundo interpreta do jeito que ela quer. E às vezes parar para perceber qual é o cerne, qual é o centro da Bíblia, nós às vezes não paramos. Hoje o que acontece é as pessoas usarem a Bíblia como pretexto para ensinarem qualquer coisa e então se valerem desses ensinamentos. A Bíblia já disse mesmo pelo apóstolo Paulo que nos últimos dias aparecerão pessoas que vão pregar qualquer coisa como se fosse palavra de Deus, que de maneira alguma não são e não é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo até chama de doutrinas de demônios, ensinamento de demônios iriam aparecer. E enquanto falamos de doutrinas de demônios, os irmãos vão perceber que levanta-se profeta atrás de profetas, apóstolos atrás de apóstolos, que fazem uma interpretação bíblica que você acaba olhando para elas, puxa, mas é isso mesmo ou não? Parece que não é, mas ficamos sempre na dúvida porque elas são acompanhadas com milagres, né? São acompanhadas com vários acontecimentos, e isso me faz lembrar justamente a pregação de Filipe, quando Filipe prega lá em Bereia, se não me engano, e aparece aí um feiticeiro que se converte. O feiticeiro se converte porque ele acaba sabendo que os poderes que ele tinha eram inferiores aos poderes que Filipe tinha, porque a Bíblia mostra que aquela cidade, quando foi pregada por Filipe, ela acabou sendo mais alegre do que quando esse feiticeiro fazia os seus milagres naquele lugar. E a Bíblia mostra que esse feiticeiro se converte e passa a andar com Filipe. E parece que a nossa vida também hoje é assim. Todas as pessoas confiam onde as coisas funcionam, né? Somos pragmáticos, queremos onde as coisas simplesmente não são faladas, mas acontecem. E acabamos seguindo esse grupo de pessoas. Mas precisamos entender, irmãos, que a Bíblia fala de dois aspectos. Que há milagres que acontecem por causa mesmo de demônios, feiticeiros. Há milagres que acontecem por causa da capacidade humana, mas há aqueles que acontecem porque o próprio Deus realiza. Só que, infelizmente, nós não conseguimos fazer a dissociação de um e do outro. E acabamos simplesmente seguindo onde as coisas funcionam. E Jesus Cristo olha justamente para os sacerdotes e diz assim: vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês dizem que seguem Moisés,
Mas se vocês realmente seguissem Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés fala de mim. O que nos falta é conhecer a verdade como ela é. E para conhecer a verdade como ela é, eu trouxe aqui alguns aspectos para falar para os irmãos. Mas antes disso, eu quero dizer para os irmãos que somente a Escritura também é um dos fundamentos da fé reformada. E os irmãos conhecem a história que em 1517, justamente no dia 10 de outubro, aconteceu a Reforma Protestante, porque, vamos dizer assim, que é o dia da Reforma Protestante, vai se comemorar no mês que vem, justamente porque Martinho Lutero acabou colocando na Catedral de Wittenberg as 95 teses. Mas essas 95 teses eram vamos dizer assim, um conjunto de situações que a igreja naquela época estava a realizar, estava a obrigar que os fiéis praticassem, que não se contextualizava a Bíblia. Mas quem acabou por trazer uma abordagem muito mais elaborada da fé reformada é João Calvino. Ele também é um dos reformadores que acabou escrevendo as Institutas da Igreja, ou a Instituição da Igreja, né? Mas ele é conhecido com a língua pela qual foi escrita, as Institutas de João Calvino. E esses 5 pontos da reforma aparecem pela primeira vez justamente nesse trabalho de João Calvino. E então, somente a Escritura é para dizer que nós precisamos olhar na Escritura e crer em questões de fé e de prática somente no que a Bíblia diz. Somente no que a Bíblia diz. E como é que era então a igreja antes dos anos 1517? O que aconteceu, eu quero falar de 3 aspectos. Primeiro, é que se desenvolveram várias doutrinas dentro da igreja que não eram bíblicas. A primeira é a falsa autoridade da igreja. Nessa altura apareceu um padre, um papa melhor, que acabou trazendo para si o poder que somente pertence a Jesus, dizendo assim que eu sou o vigário de Cristo. Já ouviram falar dessa palavra vigário? Essa palavra vigário é justamente para dizer representante legal de Cristo na terra. O Papa acabou se apresentando como a pessoa que devia representar Cristo na terra. E então todas as questões de fé naquele momento passaram a depender do Papa. E nessa altura é quando se criou os tais chamados de decretos ou bulas, que eram obrigações que os fiéis tinham de cumprir cabalmente para que então eles pudessem ter alguma bênção. Foi nessa altura que começou-se a pagar a oração pelos mortos, foi nessa altura que a absolvição de pecados passou para os padres, né? Você vem contar o pecado para o padre e o padre fala, eu te absolvo. A Bíblia diz que confessai os pecados uns dos outros, mas quem perdoa pecado é Deus, não é? Pecado é Deus. Agora, os problemas que eu tenho com as pessoas são problemas que nós vamos resolver com as pessoas. Mas nessa altura disseram que quem então começa a absolver pecado passa a ser o Papa, e isso depois transferiu-se para os padres de uma forma geral. Uma segunda coisa que apareceu antes de 1517 foi o falso poder da igreja. Nessa altura a igreja criou a chamada polícia da igreja. Eles não chamavam assim polícia, né? Eles chamavam de Inquisição. E esse foi o Papa Inocêncio III quem organizou essa polícia. A Inquisição era um grupo de pessoas que funcionava como um poder militar, né, policial, que resolvia todos os problemas de desvio doutrinários. Mas esses desvios doutrinários eram desvios da igreja, porque não eram bíblicos. Porque a história mostra que nessa época, aquelas pessoas que acabavam se rebelando contra a igreja por causa do afastamento da igreja em relação à palavra, eles foram queimados pela Inquisição. A Inquisição era tão ruim e era uma polícia tão funcional que ninguém escapava deles. Qualquer perseguição que fizessem e te encontrassem era morte certa, porque nessa altura matar pelo cristianismo era aceite. Era um cristianismo totalmente radical. Uma terceira coisa é a falsa santidade da igreja também nessa época. Nessa época, embora a igreja se apresentava como o reduto fiel de santidade, de moralidade que ainda existia no mundo, a história mostra que nessa altura a igreja era totalmente promíscua e ela era totalmente impura. Nessa altura a igreja era comparada aos imperadores mais ruins do Império Romano. A história mostra que os imperadores de Roma, de uma forma geral, eles não foram boas pessoas. E a comparação que se faz de um imperador, de um papa ou da igreja naquela época era uma comparação que era inconcebível.
mas naquela altura, infelizmente, a comparação era essa, de que a igreja era tão ruim, era tão impura, tinha muita falta de moralidade, que eles obrigavam as pessoas simplesmente a crer no que eles diziam e não no que eles viviam. E é assim que então Lutero, lendo a Bíblia, na altura não havia a Bíblia traduzida para o povo, mas ele, como era aluno de um seminário, pegou a Bíblia e, lendo Romanos, acabou descobrindo então que o justo deveria viver pela fé. Isso desfez toda a crença que ele tinha de que, afinal, para ser salvo, tínhamos que obedecer simplesmente à igreja e o Papa. Desfez tudo. Se o justo viverá pela fé, então nós não dependemos de homem algum. Então foi assim que ele foi desenvolvendo a sua fé no Senhor, e então acabou percebendo que Jesus é o único Salvador, a Bíblia é a única regra de fé e prática na sua vida, Cristo devia ser a pessoa central da Bíblia, e ele acabou olhando para a Bíblia e descobriu que Deus devia receber toda a glória. E é assim que então ele escreve as 95 teses, depois vieram outros reformadores que acabaram escrevendo de forma bem detalhada os princípios da reforma. E é assim que hoje eu quero falar para os irmãos que somente as Escrituras é um fundamento que deve ser vivido por nós também. Porque hoje existem várias Escrituras que parecem ser religiosas, válidas, mas que a Bíblia mostra claramente que não devem ser seguidas. Porque para além da Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, o Corão, que é uma escritura que supostamente também é inspirada, e que o muçulmano olha para ela e acaba dizendo assim: é isso que nós precisamos viver e ponto final. Você vai encontrar o hinduísmo, o budismo, você vai encontrar literaturas que também são ditas que são escrituras sagradas. Mas será que elas merecem a nossa atenção? A Bíblia vai dizer que não merece a nossa atenção. Então, como é que nós podemos realmente olhar para a Bíblia como sendo a palavra de Deus que deve ser vivida, ouvida e, acima de tudo, deve ser praticada? Nós temos que abrir o texto bíblico que nós chamamos de Bíblia hoje e então olhamos o que ela tem para nós e passamos a praticar o que ela tem para nós. Por isso eu quero falar de 4 características da Bíblia ou das Escrituras. Primeira característica é da autoridade. A Bíblia Sagrada, ela tem autoridade. Todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou é desobedecer a Deus. Eu me lembro que na semana passada estávamos na EBD e o assunto lá era a canonicidade da Bíblia. Domingo passado, não, antepassado, lá na Igreja Mãe, na Vida Nova. E a questão era a canonicidade da Bíblia. A pergunta que se fez era: toda a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Muita gente diz que contém a palavra de Deus, porque não creem em tudo que está na Bíblia. Não creem em tudo. Dizem assim: algumas coisas é de Deus, outras não. E começamos a levantar assuntos. Você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, Satanás falando para Jesus, né? Lança-te daqui para baixo, né? Porque também está escrito que se você se atirar, os anjos virão, vão te agarrar, você não vai chegar no chão. Foi o diabo que falou. A pergunta que ficou é palavra de Deus ou não, se o diabo é que falou? Tem outras questões que se levantaram. O apóstolo Paulo, capítulo 17 de Atos, ele, ao pregar lá em Atenas, na Grécia, ele fala assim para o povo: como vossos profetas disseram, está escrito, que nele vivemos e nele existimos. Isso não é Deus quem revelou. Ele estava a buscar o quê? Poesia da Grécia, poesia grega. E a pergunta que fica é: aquela poesia que está aí, é palavra de Deus ou é poesia grega? E tem vários outros aspectos que poderíamos trazer da própria Bíblia, e muita gente por causa disso diz assim: não, então a Bíblia tem a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Mas a Bíblia mostra claramente que todas as coisas que foram escritas e que nós temos hoje, elas foram escritas para a nossa salvação. Ela pode ser uma palavra não proferida por Deus ou indiretamente por Deus por meio de um profeta, de um sacerdote, de um discípulo, mas a Bíblia foi escrita e chegou até nós porque Deus permitiu que aquilo chegasse até nós. Ela é a palavra de Deus nesse sentido, porque Deus permitiu que as palavras do diabo chegassem até nós. Até poderíamos ir lá em Gênesis, né? O diabo aparece para Eva e diz assim: come dessa fruta aí. Essa palavra é de Deus ou é do diabo? Claramente é do diabo, mas chegou até nós porque Deus permitiu. E então, quando eu falo de autoridade, é justamente no sentido de olharmos para a palavra de Deus, embora existem palavras que Deus não disse diretamente,
E vamos encontrar várias pessoas fazendo a abordagem em torno da Bíblia. A história bíblica vai demonstrar claramente que nem tudo foi o próprio Senhor quem disse, mas o Senhor inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia para que esse conteúdo chegasse até nós. E quando esse conteúdo chega até nós, nós entendemos que é a palavra de Deus, porque ela foi escrita para a nossa salvação. E quando dizemos que ela tem autoridade, nós estamos a dizer que tudo o que está escrito lá, ela foi escrita justamente para a nossa salvação. Então ela tem autoridade nesse sentido. E não é só nesse sentido que ela tem autoridade nas nossas vidas. É porque no Antigo Testamento você vai perceber sempre os profetas escreverem assim. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa abordagem, assim diz o Senhor, ela é comparada à frase que se dá aos reis. Quando se diz assim, assim diz o rei, significa que a palavra do rei não pode ser revogada. Então, se não pode ser revogada, quando os profetas usam essa expressão, assim diz o Senhor, está dizendo que essa palavra não pode ser revogada. Ela é cheia de autoridade, está chegando até nós, o Senhor permitiu que chegasse. E temos que olhar para ela, não simplesmente com olhos de ver, mas simplesmente mas com toda a certeza de que ela é a única autoridade na minha vida. Amém? A 2 Pedro, vamos abrir 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. O Novo Testamento também faz essa abordagem de que a palavra de Deus ela é cheia de autoridade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Se os irmãos acharam, alguém pode ler, por favor? Capítulo 1, versículo 21. Também o Novo Testamento faz essa abordagem de que o que foi escrito, ela não foi escrita por vontade humana, ela não foi produzida porque os homens quiseram, mas é porque os homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Isso traz uma outra discussão, né, de a Bíblia, o próprio Deus ditou, né, ou as pessoas simplesmente foram levadas pelo Espírito Santo a escrever o que estava sendo produzido naquele momento nas suas mentes. Traz essa discussão da chamada produção mecânica ou produção orgânica. A produção mecânica é que os discípulos ou os escritores da Bíblia simplesmente serviram de mão para poder escrever o que estavam ouvindo do próprio Deus. Mas essa é uma teoria teológica que é a menos aceite. A mais aceite é que Deus utilizou as pessoas baseada no seu contexto, baseada no seu estilo de vida, como eles viviam, no contexto em que eles viviam. Então, acredita-se que Deus usou inclusive a mente desses homens guiados pelo Espírito Santo. Não foi um ditado, né? Mas eles ao escreverem estavam sendo orientados pelo Espírito Santo. Amém? Então a autoridade da Bíblia ela vem justamente por esses dois aspectos principais. Primeiro, porque todos os profetas no Antigo Testamento escreveram dizendo assim, assim diz o Senhor. No Novo Testamento os discípulos escreveram e disseram assim, nós não estamos produzindo isso porque nós tivemos vontade, mas nós acreditamos que o Espírito Santo nos guiou. Os irmãos podem dizer assim, mas que certeza podemos ter que o Espírito Santo nos guiou? É que a produção bíblica, ela é diferente de qualquer outro escrito. Se nós pegarmos qualquer outro escrito e compararmos a Bíblia, nós vamos perceber que faz-se revelações do próprio Deus, faz-se revelações sobre a antropologia, né, os homens, a nossa condição de pecadores e a nossa salvação, que nenhum outro livro faz. Os irmãos podem dizer assim, não, mas existem os chamados livros apócrifos, que são livros separados da Bíblia, que parecem falar da história de Deus, do povo de Deus, mas que não estão na Bíblia. E os irmãos já ouviram falar, por causa do filme também que foi produzido, o Código da Vinci. Esse Código da Vinci foi escrito por Dan Brown, baseado num livro, num evangelho, não é, que é chamado Evangelho de Tiago. De Tiago não. Agora eu esqueci qual é o evangelho, mas é um evangelho que não faz parte da Bíblia, e esse evangelho fala que Jesus Cristo casou com Maria Madalena. Sim, os irmãos vão encontrar esses problemas todos os dias. Nós hoje estamos falando da Bíblia como autoridade,
E por que que esses livros têm autoridade nas nossas vidas e os outros não? Os irmãos vão se deparar com isso. Esse livro diz que Jesus casou com Maria Madalena e tantos outros problemas. Se vocês lerem o Código da Vinci ou verem o filme, vão perceber que é justamente uma crítica ao próprio cristianismo e principalmente à Bíblia que nós temos hoje. Mas os irmãos vão perceber que esse livro eles não têm autoridade nas nossas vidas, porque primeiro, eles historicamente podem estar errados, pode ser a característica de um ou de outro livro chamado de apócrifo. Segundo, ele pode trazer um assunto totalmente diferente dos assuntos que a Bíblia fala. Por exemplo, os irmãos sabem por que os católicos acabam falando da ascensão de Maria? Porque apareceu um livro também que dizia que a Maria tinha que se transformar em homem para ir para o céu, e quando ela fosse para o céu, então ela deveria receber uma graça de Deus ou coisa do gênero. Isso também está no Evangelho. Chamam de Evangelho, mas que não está na Bíblia. E essa ideia, então, da ascensão de Maria, Maria sem pecado e coisa do gênero, não sei, quando eu falo da ascensão, não sei se os irmãos estão a perceber. Os católicos acreditam que Maria não morreu de morte física, ela foi diretamente para o céu. Então, a ascensão de Maria é nesse sentido. Ela não morreu, ela foi diretamente para o céu. E o livro fala dessa, vamos dizer, inverdade. Porque todos os escritos que nós temos, desde o Antigo Testamento ao Novo, não falam disso. Então, torna-se um livro não sagrado, justamente pelo facto de trazer verdades que não contêm em outros textos que nós acreditamos serem de Deus, serem verdadeiros. E esses textos são os que nós temos na Bíblia. Esse pode ser um dos casos. Okay? Estou a falar de dois casos. Primeiro, pode ter aspectos históricos errados, pode trazer assuntos que vão contra o restante da Bíblia, e se vai contra o restante da Bíblia, então não faz parte do cânon, porque Deus não se contradiz. Né? E podem ter vários outros problemas, mas isso tudo é para dizer o que para os irmãos? Que vamos encontrar livros que foram atribuídos a algum dos apóstolos que de sagrado não tem nada. Não tem nada. No Antigo Testamento também tem os livros apócrifos, que na Bíblia Católica nós vamos encontrar esses livros, mas eles também fazem questão de dizer assim, que esses livros não têm autoridade nas nossas vidas sobre as questões de fé, mas eles têm autoridade sobre questões morais, porque eles nos ajudam a viver da melhor forma e coisa do gênero. Mas sobre questões de fé, não. Eles fazem questão de dizer isso. Você vai encontrar na Bíblia Católica a 1 Macabeus, 2 Macabeus, que são livros de história. Conta a história de Israel, desde o período do último profeta. A Bíblia mostra que o último profeta foi Malaquias, e de Malaquias até João Batista não apareceu nenhum profeta que falou da parte de Deus. E nesse período apareceram pessoas que estavam a escrever literaturas que supostamente deviam ser também literaturas sagradas. Mas o próprio Macabeus diz que nessa época em que eu estou a escrever essa história, não apareceu nenhum profeta que falou da parte de Deus. Você vai encontrar isso em Macabeus. Então você vai perceber logo que Macabeus não falou da parte de Deus, não é um profeta da parte de Deus. Então os livros não fazem parte da Bíblia, pelo menos resumindo por essas questões. Amém? Então, assim diz o Senhor, e toda a Escritura não foi escrita pela vontade do homem, mas os homens guiados pelo Espírito Santo, eles escreveram a Bíblia, por isso ela tem autoridade nas nossas vidas. Amém? Segundo não. Quero falar da autoridade e da inerrância. Inerrância é dizer que a Bíblia não tem erro nenhum. As Escrituras não afirmam nada contrário aos factos. Por outras palavras, todos os factos que estão narrados na Bíblia são verdadeiros. Não existe erro. Isso não quer dizer que a Bíblia fala de todos os aspectos dos factos contados. Ou seja, se a Bíblia, por exemplo, diz que Deus criou os céus e a terra, e diz que pela palavra do Senhor a terra veio a existir, esse facto é verdadeiro. Embora não diz taxativamente como as coisas vieram a acontecer, só diz que pela palavra do Senhor as coisas aconteceram. Né? Mas agora nós não sabemos se foi uma explosão. Né? Sabem que existem cristãos que acreditam no Big Bang. Eles dizem que Deus, quando disse haja, houve aquela explosão e o universo passou a existir. Tem cristãos que acreditam nisso. Mas esse facto não está na Bíblia, ou seja, esse aspecto do facto da criação não está na Bíblia. Então, pelo facto de um facto estar na Bíblia, não significa dizer que todos os aspectos a Bíblia vai trazer à nossa compreensão. Tem muitas questões que nós sabemos que aconteceram, mas os aspectos desse facto não sabemos como se deram. Por exemplo, está comprovado cientificamente hoje que a rotação da Terra está atrasada, não me lembro se são minutos ou segundos, mas essa comprovação científica ela é trazida na Bíblia com a oração de Josué.
Josué estava lutando lá com os povos das terras quando estavam a lutar pela terra prometida, e então estava a anoitecer. E Josué ora, diz assim para o Senhor: se anoitecer agora, nós não vamos conseguir vencer essa guerra. Seria bom que o Senhor parasse o sol. E a Bíblia mostra que o Senhor parou o sol. Mas qual é o problema hoje? É que o sol não para. Quem é que gira a volta da terra, do sol? É a terra, né? Mas isso não tem problema, porque nós aqui na terra não vemos a terra mover-se. Nós vemos o quê? O sol a movimentar-se. Esse não é o problema. E muita gente tenta trazer isso como problema para dizer assim que é um facto, não é? É um aspecto desse ato que foi mal escrito, né? Porque não é a terra que se movimenta, não é o sol que se movimenta em volta da terra, mas é a terra que se movimenta em torno do sol. Mas isso depende da localização do observador. Se eu estiver na terra, é o sol que está a se movimentar, mas se eu estiver fora da terra, é a terra que está a se movimentar em volta do sol. Eu falo desse aspecto científico por quê? Porque, embora exista comprovação científica de que a terra está atrasada, possivelmente por esse aspecto de lá do Antigo Testamento, o que acontece é que, como realmente isso se deu, nós não conseguimos explicar, porque a Bíblia não fala. Só diz que Josué orou, mas agora como a terra parou e o que é que aconteceu, né? Se fosse o relógio, naquela altura também o relógio tinha que parar, né? Ou tínhamos que acertar mais tarde, né? Não sabemos. O facto da Bíblia não trazer esses aspectos todos desse ato, desse acontecimento, não significa dizer que ela esteja errada. Então, quando eu falo da autoridade da Bíblia, tenho que falar da inerrância, tenho que falar dela como sendo verdade, apesar de não trazer todos os aspectos dos factos que ela conta. Amém? Você vai encontrar isso na Bíblia, muitos factos que não têm aspectos detalhados, explicados, mas não significa dizer que ela é errada. Por isso ela é cheia de autoridade nas nossas vidas. A Bíblia sempre diz verdade a respeito de todas as coisas que trata. Segundo, clareza. Uma das características da Bíblia é clareza. Com clareza nós queremos dizer que a Bíblia está escrita de um modo tal que seus ensinamentos podem ser compreendidos por todos que ao lerem, ou todos os que a lerem, buscando o auxílio de Deus e dispondo-se a acatá-lo. Ou seja, a Bíblia foi escrita de tal maneira que o homem pudesse compreender. Ela é clara nesse sentido. Mesmo que você não sente para fazer alguma interpretação do que está escrito, ela foi escrita de tal maneira que nós pudéssemos compreender. Se os irmãos abrirem comigo Salmos 19, 7, por favor. Salmos capítulo 19, versículo 7. Os irmãos vão perceber que Deus faz questão de tornar as pessoas sábias para poderem então perceber o que está sendo dito. Salmos capítulo 19, versículo 7. Diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É para dizer o quê? Que quando nós paramos para ler a Bíblia, com certeza o Senhor virá e irá nos esclarecer o que está sendo lido. Embora entendamos que existem aspectos muito difíceis de serem compreendidos, mas de uma forma geral, ela foi escrita para os homens. A Bíblia não foi escrita para outros seres. E se ela foi escrita para nós, foi escrita para que nós pudéssemos entender. Então, uma das características também da Bíblia é clareza. Embora algumas partes da Bíblia podem ser facilmente entendidas, algumas parecem mistério para nós. E admitir isso não é erro nenhum, não é errado. O próprio Pedro, ele escreve nas suas cartas dizendo assim, o apóstolo Paulo escreveu coisas que até eu também não consigo entender. Pedro fala disso. É humildade, é para dizer que o Senhor abençoou Paulo de tal maneira que algumas coisas do que ele fala, nem Pedro estava no nível de compreensão. Mas Pedro não fala desse aspecto pelo facto do povo estar ou não estar a compreender a Bíblia. Ele faz essa abordagem porque o povo estava compreendendo aquilo que estava sendo dito, mas ele fez alusão a alguns aspectos do que Paulo escreveu que eram de difícil compreensão. E os irmãos, se lerem Paulo, vão perceber que existem muitas questões difíceis. Por exemplo, o espinho na carne. O espinho na carne era uma doença. Ele dizia assim que
tinha um demônio que vinha, que lhe dava chapadas, né? E tem muita gente a contar que eles apanham surra à noite, né? Isso eu não sei se é espinho na carne também. Mas esse espinho na carne do apóstolo Paulo não sabemos o que é. E Paulo fez questão de escrever isso para nós. Fez questão. E depois você se pergunta, puxa, como é que eu vou saber que espinho na carne é isso? Historicamente, muita gente, muitos pais da igreja sugeriram que talvez era o ele cocheava, talvez era alguma coisa na carne, mas a Bíblia não fala desse aspecto. Mas é um mistério. Né? É um mistério. Então, você vai encontrar vários outros mistérios, né, na Bíblia. Você vai encontrar. Por exemplo, a conversão de Paulo. A própria conversão de Paulo foi bem diferente da conversão de todos os outros. Ele ia perseguir as pessoas, o próprio Jesus apareceu e evangelizou. Quem mais aqui já foi evangelizado por Jesus? Hoje conta-se esse testemunho, né, de que os muçulmanos, eles estão sendo evangelizados diretamente em sonhos por Jesus. Existe esse relato. Se forem na internet vão encontrar muitos desses relatos. Mas eu não conheço ninguém que Jesus apareceu e dizia, olha, você tem que crer em mim, porque a sua vida sem mim você não tem solução nenhuma. Eu não conheço ninguém, mas os testemunhos dizem isso. E a Bíblia mostra que foi em um momento em que as pessoas que andavam com o apóstolo Paulo, que na altura não era apóstolo Paulo, mas era o Paulo assassino, né? Eles deram conta do que estava acontecendo, mas eles não perceberam do que aconteceu. E o Paulo conta que é o próprio Jesus que estava falando comigo. São mistérios, são coisas de difícil compreensão, estão na Bíblia, mas por causa disso não significa dizer que ela não é clara. A Bíblia é clara porque foi escrita para nós. Sim, também você pode dizer não, se o Espírito Santo não nos dá clareza, nós não vamos compreender. Isso é verdade, também é bíblico. A Bíblia mostra que se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo, muitas coisas não serão compreendidas por nós. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Aqui já são questões espirituais. As coisas espirituais compreendem-se espiritualmente. Mas quem nos dá essa capacidade de compreensão? Aqui é o Espírito Santo. Apesar da clareza da Bíblia, ainda assim há necessidade de termos a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos compreender maior parte da sua abordagem. Maior parte da sua abordagem. Por exemplo, por que as pessoas não creem em Jesus Cristo? Elas não creem porque não têm justamente essa ajuda do Espírito Santo para compreender. Por isso é que nós dissemos sempre, Senhor, eu evangelizei, mas é o Senhor quem vai converter a pessoa, não nós. Por quê? Porque as questões espirituais discernem-se espiritualmente, é o que o texto está a dizer. Apesar da clareza da Bíblia, as questões espirituais dependem do Espírito Santo nos ajudando. Amém? E a última coisa que eu quero falar para os irmãos é a última não, né? É a terceira. A terceira é da necessidade. Será que há necessidade de termos a Bíblia? Há necessidade de ter a Bíblia. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. O texto que nós lemos, João 5,39, diz que examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim falam. Então, nós necessitamos da Bíblia porque nós precisamos conhecer o caminho da salvação. Precisamos conhecer o Salvador. E a Bíblia não fala de mais nada senão do Salvador. Desde o Antigo Testamento até o Novo. Muita gente diz assim, não, mas no Antigo Testamento onde é que está Jesus? A Bíblia mostra que Deus foi o primeiro evangelista. Gênesis 3,15 diz que suscitarei a descendência da mulher, um homem que ferirá não, né, mas pisará a cabeça da serpente. Os irmãos vão encontrar isso em Gênesis 3,15. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho. O proto é para dizer que está acima do evangelho, ou antes do evangelho. O próprio Senhor evangelizou antes dos evangelhos chegarem. Essa abordagem de pisar a cabeça da serpente é uma alusão a vencer Satanás pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia diz que isso se deu no dia que Jesus ressuscitou. Enquanto o inferno se alegrava porque Jesus morreu na cruz, mas no dia da ressurreição de Jesus, esse texto de Gênesis acabou se cumprindo.
Diz que quando você quer matar a cobra, mate pela cabeça, né? É isso que dizem, né? Então Jesus matou a cobra pela cabeça, amém? Irmãos, é a necessidade de conhecermos a Bíblia, ou de termos a Bíblia para conhecer o caminho da salvação. E Jesus é o Salvador. E a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse de Jesus. O Antigo Testamento fala de Jesus de forma indireta. E direta também, eu diria mesmo direta, porque a palavra Messias é a palavra hebraica para dizer o enviado. E a palavra Cristo é a mesma palavra, só que no grego. Então, Jesus, o Cristo, é Jesus, o Messias, aquele que foi prometido e que viria. Foi prometido aonde? Gênesis 3,15. O próprio Deus prometeu. E o povo no Antigo Testamento estava esperando de Jesus. E Jesus veio. E quando Jesus chega lá em João, né? Jesus dizendo assim, João escrevendo que veio para aquele céu, mas os céus não o receberam. Mas todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembram, né? De João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os judeus, nasceu dos judeus, veio para os judeus, porque a Bíblia mostra que é de lá onde ele iria nascer, mas os próprios judeus é que não aceitaram o próprio Jesus. Mas a todos nós que não somos judeus, de pátria terrena, se cremos nele, então nós seremos salvos. É o que a Bíblia diz. Então há necessidade sim de termos a Bíblia, porque ela fala de Cristo e fala do caminho da salvação. E Jesus disse mesmo que ele era o caminho e continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quarto e por último, suficiência. A Bíblia é suficiente. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quer dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação, para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. É suficiente a Bíblia. Os irmãos podem dizer assim, mas não se dá o caso de os arqueólogos ainda ao cavarem as terras e coisas do gênero, encontrarem mais algum livro? A resposta é, podem encontrar-se algum livro, porém a canonicidade, a veracidade, pegar esse livro e dizer que é palavra de Deus, nós acreditamos que não. Nós acreditamos que o cânone se fechou. Ela se fechou, nós acreditamos que ela é palavra de Deus. Todas as que aparecerem, com certeza elas não terão a característica dos livros que nós temos na Bíblia, que é justamente a concordância entre todos os livros. Você vai ver que a salvação é a mesma desde o Antigo ao Novo Testamento. Você vai perceber que a doutrina do Espírito Santo é a mesma desde o Antigo ao Novo Testamento. A questão da antropologia, quem é o homem, você vai perceber que é igual desde o Antigo até o Novo. A questão de quem vamos olhar para qualquer doutrina que podemos hoje estudar, você vai perceber que existe uma unidade na Bíblia. E por existir essa unidade, todo livro que não trouxer essa unidade não é canônico, não é um livro que precisamos olhar para ele e dizer que é verdadeiro. Ele pode trazer outros benefícios para nós, se calhar um benefício histórico, se calhar um benefício moral, não é? Mas com certeza essa autoridade espiritual, nós acreditamos que já não. Acreditamos que já não. Embora seja uma resposta complicada de dar, porque se realmente aparecer um outro livro e que tenha essas todas as características, como é que nós vamos agir como povo de Deus? O que eu quero dizer para os irmãos é que nós vamos agir do jeito que os nossos irmãos agiram até agora. Eles reconheceram que alguns escritos eram sagrados e outros não. E se ele realmente for sagrado, nós vamos passar por esse processo também. Mas nós acreditamos que ela é suficiente no sentido de que ela traz o que nós precisamos como homens para poder se voltar para Deus. E a Bíblia mostra que o homem não consegue se voltar para Deus. O próprio Deus é que tem que vir em direção ao homem e então salvar o próprio homem. E aqui está uma das diferenças entre o cristianismo e outras religiões. Enquanto nas outras religiões, tudo o que fazemos é uma tentativa de nos aproximarmos a Deus, no cristianismo nós vemos um Deus que se aproxima do homem. Primeiro, através da revelação da palavra, segundo, na pessoa do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que o próprio Deus, lá no céu, disse que olha, eu vou à terra salvar o homem. E Jesus veio à terra, veio nos salvar. E aqui está um conceito de graça. É que essa graça é uma pessoa. Essa graça é Jesus. Que mesmo sendo nós pecadores, Ele nos amou ao ponto de morrer por nós. E isso é escândalo. A Bíblia diz que essa mensagem da graça escandaliza. Porque um Deus que morre, um Deus que se torna igual a homens, isso não existe. Na filosofia isso é inconcebível. Para o judeu, isso é difícil de compreender, mas ele tem fé. O cristão sabe que tem fé porque sem Jesus não consegue mesmo se salvar. Os outros não conseguem conceber isso. Um Deus que morre.
É inconcebível isso. E é por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem que escandaliza o mundo. Mas no cristianismo é Deus quem vem salvar o homem, porque o homem não consegue salvar a si mesmo. Concluindo, irmãos, se você não estudar a Bíblia diariamente, não adianta você ter essa Bíblia. Não adianta ter. Então você tem que estudar diariamente para que então você possa ter a sua vida prática baseada nela. Quando nós dizemos assim que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, estamos dizendo que nós obedecemos a ela. E se você obedece a ela, você deve estudar diariamente. Então a sua vida devocional deve ser uma realidade. Amém? É o desafio que eu te proponho agora. Segundo, é que você possa frequentar uma igreja que faça pregações expositivas. E nós fazemos questão de trazer pregações expositivas. O que é isso, uma pregação expositiva? É aquela em que se lê um texto e vai se fazendo a contextualização desse texto, vai se percebendo o que é que o autor original queria dizer e como isso pode ser aplicado para nós. Isso é que é pregações expositivas. Hoje, não se dá muito crédito àquelas pessoas que pegam versículos de forma isolada para poder fazer uma pregação. E tem gente que, quando chega e começa a pregar, ela só vai buscando versículos em lugares estranhos para poder trazer a abordagem que não é o texto original que ele leu. O texto que nós lemos no princípio, se não tiver sendo exposto como ele é no seu próprio contexto e por que essa palavra acabou chegando para o povo e hoje acabou chegando para nós, essa pregação não é expositiva. Ela pode ter um outro nome, né? E aprende-se no seminário que para além dessa pregação existe a temática, existe a pregação textual, a pregação de outros tipos, mas a expositiva acaba sendo a melhor justamente pelo facto de que o texto não é utilizado como pretexto para trazer uma doutrina que o texto não diz. Então, os irmãos lembram que eu peguei João justamente para trazer a abordagem de que o povo, embora conheciam o Antigo Testamento, não creu em Jesus. E Jesus estava dizendo assim, vocês não conheciam o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento falava de mim. E hoje o que eu quero dizer para os irmãos é que temos a Bíblia, mas se calhar não estamos a seguir Jesus Cristo, porque nós não estamos seguindo o que a Bíblia diz. É a repreensão que vem do próprio Jesus a partir de João capítulo 5, versículo 39. Por último, participe de um grupo pequeno onde se estuda a Bíblia durante a semana. Por uma razão simples. A prática da vida cristã é muito mais fácil quando ela é feita em grupo. E a compreensão da Bíblia se torna muito mais fácil também quando ela é estudada em grupo. Nós temos EBD. A EBD é o momento exato para você ter esse momento de compreensão bíblica em comunidade. Mas eu digo que durante a semana há necessidade de você também se juntar a um grupo pequeno por essa vantagem. Participe de um grupo pequeno durante a semana. A interpretação comunitária ajuda muito e facilita muito a aplicação da palavra. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Quero orar por você. Quero orar por mim também. Porque a palavra de Deus, ela, embora temo-la, nem sempre obedecemos-la. E essa hora eu quero fazer uma oração, de tal maneira que o próprio Senhor possa nos incentivar a essa realidade, a viver uma vida que é baseada na palavra de Deus e que é vivida em obediência a essa voz de Deus, a essa palavra de Deus. Baixa a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças, Senhor, pela Tua palavra, porque nem todos têm o privilégio de abri-la, lê-la e interpretá-la. Esse privilégio que temos agora nos coloca numa posição de gratos e agradecidos estamos, Senhor. Mas nessa hora nós percebemos, Senhor, que embora tenhamos a Sua palavra, como sendo a palavra que nos ensina o caminho para a salvação, a pessoa que nos salva, nem sempre olhamos para essa realidade com um coração de pessoas obedientes, um coração de pessoas que estão dispostas a obedecer ao Senhor naquilo tudo que o Senhor permitiu que chegasse para nós. Nessa hora, Senhor, nós queremos fazer um compromisso como igreja e sei que de forma particular cada um estará fazendo isso também, de olhar para a Sua palavra não simplesmente como algo para ler no dia de domingo, mas algo pelo qual olhar nela todos os dias e lutar de tal forma que possamos praticá-la enquanto estivermos em vida. E nos ensine a amar a Sua palavra, a ver as maravilhas da Sua lei, nos ensine pelo Seu Espírito Santo a ver a riqueza
que tem a sua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém?